João, capítulo 3, versículo 14 ao 21. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No Antigo Testamento da Bíblia, em Números 21, 4 ao 9, vai mostrar uma passagem que Moisés ele levantou uma serpente de bronze no deserto, porque o povo de Israel, eles reclamaram no deserto, eles estavam passando pelo deserto e reclamaram. Então Deus enviou uma praga de serpentes no meio do povo. Então muitos do povo morreram porque eles foram picados pelas serpentes e o veneno fizeram eles morrer, então muitos morreram. Então o povo foi até Moisés. Então Moisés orou a Deus e Deus mandou Moisés dizer para o povo. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e dissesse para o povo que todo aquele que olhasse para a serpente de bronze e cresce que Deus os curaria, todo aquele que olhasse era curado. Todo aquele que olhou para a serpente de bronze e creu que Deus o curaria, foi curado. Sim, também Jesus ele foi levantado na cruz do Calvário. Toda pessoa, todo aquele que olha para Jesus e crê em Jesus, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, todo aquele que se arrepende e aceita Jesus como Senhor e Salvador, é liberto também. Porque assim também como as serpentes estavam picando o povo no deserto e o veneno fazia eles morrerem, assim também o pecado faz as pessoas morrerem espiritualmente, porque o salário do pecado é a morte espiritual. Mas assim também como todo aquele que olhou para a serpente de bronze e creu que Deus o curaria, foi curado e não morreu pela picada das serpentes. No Antigo Testamento, assim também todo aquele que olha para Jesus e crê nele, que ele salva, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente ele salva. Todo aquele que entrega a vida a Jesus também é liberto do pecado, liberto da escravidão do pecado. No 15 vai dizer que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não perecer nas trevas do pecado, da escuridão, do pecado, porque esse mundo está corrompido pelo pecado. Porque Deus ele não veio condenar, ele veio salvar as pessoas, veio oferecer vida eterna. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, e se arrepende dos seus pecados e decide viver para Jesus, tem a vida eterna, porque Deus oferece uma vida eterna para cada um de nós. Basta cada um se arrepender, abrir o coração a Deus e entregar a vida a Jesus. O 16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou cada um de nós de tal maneira que permitiu que Jesus ele já veio com um propósito em mente de morrer na cruz para salvar cada um de nós. Já estava tudo planejado, porque Jesus é o próprio Deus e ele se encarnou, ele é o Verbo encarnado, ele existia antes mesmo de o mundo existir, ele já existia antes mesmo de nós existirmos. No princípio ele estava com Deus e ele era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Sem Jesus nada ia ser criado. Então Jesus ele é eterno e sempre existiu. Mas ele nos amou primeiro e veio para esse mundo, se encarnou e morreu na cruz. Ele é a segunda pessoa da Trindade. A Trindade é de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Deus Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. São 3 pessoas diferentes, mas um Deus só. Trindade. E Jesus morreu na cruz e oferece salvação para cada um de nós. Todo aquele que crê nele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Porque Deus enviou Jesus para esse mundo não para condenar as pessoas, mas para salvar. Jesus não veio condenar, ele veio oferecer salvação e vida eterna. Mas ele criou cada um de nós livre e é cada um que decide de que lado ficar. Cada um deve
se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele não obriga nenhum de nós a aceitar Ele. Ele não veio condenar. Ele veio salvar cada um de nós, e a salvação é pela graça, pela fé nele, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é o quanto você é bom que você vai ser salvo, mas você vai ser salvo se você se arrepender, entregar a sua vida a Jesus Cristo e deixar Ele transformar a sua vida. Ele não veio condenar, mas vai chegar um dia que todo aquele que rejeitar Jesus vai ser julgado por Deus. Que ninguém vai ser salvo pelas obras, mas por meio de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê em Jesus não é condenado, porque Jesus não veio condenar, veio oferecer vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus será salvo e terá vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso diz em João 3,36. Mas quem não crê já está condenado e será julgado por Deus, porque rejeitou e rejeita Jesus. Porque somente Jesus pode salvar cada um de nós. Ninguém vai para o céu pelas suas boas obras, mas somente por meio de Jesus podemos ter a vida eterna. Se arrependa e entregue sua vida a Jesus Cristo. Porque a condenação é séria e o inferno existe. E no inferno só tem tormento. Existe uma eternidade ao lado de Deus e uma eternidade distante de Deus. Que você possa escolher o caminho estreito, que é o caminho da renúncia. Você tem que entregar sua vida a Jesus. Mas se você entregar sua vida a Ele, a Jesus Cristo, Ele vai te ajudar a vencer todos esses desejos da carne. Ele vai te ajudar a viver uma vida conforme a vontade dEle. Porque na Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se arrependa de seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. No 19 vai dizer: a condenação é essa, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens, as pessoas, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio para esse mundo oferecer salvação, mas muitos não querem abandonar o pecado, muitos preferem continuar fazendo suas vontades. Condenação é essa: todo aquele que rejeitar Jesus não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, porque Jesus carregou os nossos pecados sobre ele. Somente por meio dele podemos ser salvos. Quando cremos em Jesus, entregamos nossa vida a Jesus, nossos pecados são jogados no lago do esquecimento e Deus ele transforma a nossa vida a cada dia. No 20 e 21 vai dizer: todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Todo aquele que faz o mal, o pecado, aborrece a luz, porque Jesus, Deus, ele é santo, ele abomina o pecado. Não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Isso diz no 20. Muitos não querem abandonar o pecado, não querem renunciar às suas vontades, mas o que Deus quer é vida de entrega total, ele quer um compromisso total, ele quer santidade. Jesus diz em outra passagem: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim, vai achá-la. 21 vai dizer: quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então que você possa se arrepender e decidir viver conforme a vontade de Deus, decidir se afastar do pecado, decidir viver para agradar a Deus, seguir os ensinamentos de Jesus, se afastar do pecado. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Entregue sua vida a Jesus e deixe Ele transformar você por dentro e por fora. Que Deus te abençoe.